Bem, vamos à palavra. Segunda Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Eu vou deixar apenas o texto como base. Segunda Timóteo, capítulo 4, versículo 7. É um texto célebre de Paulo. Diz assim o texto: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei o quê? O que ele guardou? Eu quero trazer uma palavra para você sobre a fé que podemos ter. A fé que podemos ter. A fé do apóstolo Paulo, ela possuía 3 características principais. A fé do apóstolo Paulo era uma fé otimista, ativa e empreendedora. Quando você olha a vida e as ações e as atitudes do apóstolo Paulo, você vai ver que a fé de Paulo tinha essas características. Era uma fé otimista, ativa e empreendedora. Isso possibilitava ele a ter essas atitudes que eu vou falar aqui. E que nós também podemos ter. A fé de Paulo levava ele a essas atitudes. Eu vou falar de 4. Tem mais? Claro, mas eu destaco 4. Para que você possa aprender alguma coisa com a fé desse gigante da Igreja de Jesus. Número 1. A fé de Paulo levava ele a uma atitude do seguinte: eu posso. Incrível. Porque tem gente que pensa que a fé só leva para Deus pode. Mas a fé de Paulo não. Eu vou te mostrar na Bíblia. Eu posso. O que é que eu posso? Eu vou te dizer algumas coisas que Paulo pensava e que a fé o ativava para isso. Eu posso produzir o que é bom para sustentar a minha vida e ainda sobrar para ajudar outros. A fé de Paulo tinha essa crença no eu posso. Eu posso produzir o que é bom para me sustentar e ainda ajudar outros. É o que Paulo diz em Efésios capítulo 4, versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe com as suas mãos, fazendo o que é bom, para que tenha que repartir com os que não têm. Então a fé de Paulo tinha essa crença. Eu posso. A fé de Paulo tinha essa crença. Eu posso, com Jesus, viver em qualquer situação. Quando Paulo diz em Filipenses capítulo 4, versículo 12 e 13, sei estar abatido e sei ter em abundância. Em toda maneira e em todas as coisas eu estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter em abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo está dizendo, eu posso viver em qualquer situação que a minha fé não é abalada. Porque tem gente, e eu não estou falando de pecadores, não estou falando de ímpios, estou falando de povo de Deus. Tem gente que quando tem abundância, esquece das coisas de Deus. E outros, quando estão em aperto e dificuldade, perdem o ânimo, ficam desanimados. O apóstolo Paulo está dizendo, não. Se a coisa estiver sobrando, eu continuo firme e fiel. E se a coisa estiver feia para o meu lado, eu também vou viver a minha vida com Deus. Era a crença de Paulo. Ele acreditava nisso. O apóstolo Paulo também acreditava, eu gosto desse texto, falei aqui no culto da Vitória quinta-feira, né? Ele acreditava, eu posso prosseguir
em busca de meus objetivos. E eu gosto da abertura do texto de Filipenses 3, 13 e 14. Uma coisa eu faço. Não é Deus, não é anjo, não é o Espírito Santo. Eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Eu faço, porque nós queremos que Deus faz. Nós queremos e pensamos que só Deus faz. A fé de Paulo está dizendo assim, eu faço, eu posso esquecer de tudo aquilo que me perturba, todas as marcas ruins do meu passado, e eu posso prosseguir até a conquista do alvo. A fé de Paulo também dizia uma outra coisa sobre o eu posso. Paulo diz em Colossenses capítulo 3, versículo 5, mortificai os vossos membros que estão sobre a terra, fazei morrer. Não é Deus, não é o Espírito Santo, eu é que tenho que fazer morrer. Mortificai os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, a vil cobiça, o apetite desordenado, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais em outro tempo andastes. Paulo está dizendo que é Ele que tem que fazer morrer. E muitas vezes nós oramos, Senhor, faça morrer essa vontade, faça morrer esse desejo. E sou eu que permito. É você que permite. Não, pastor, de vez em quando a coisa é muito grande, a tentação é muito grande. É mesmo, é? E aí não dá. Então você tem que rasgar a Bíblia. 1 Coríntios 10, 13. Não veio tentação sobre vós, senão humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, e com a tentação vos dará o escape. Significa que quando eu cedo é porque eu quero. Não estou falando de você não, estou falando de mim. Estou falando da minha vida. Quando eu cedo, é porque eu quero. Porque Deus não permite eu ser tentado acima da minha força. Então, eu posso fazer morrer os desejos da minha natureza. Sou eu que tenho que fazer. E você faz isso se afastando, faz isso fugindo, e muitas vezes eu e você, ao invés de fugirmos, vamos ao encontro. Ao invés da gente fugir, a gente procura. Quando a Bíblia manda fugir, eu não fujo, eu vou ao encontro. Não estou falando de vocês, não. Eu nunca suportei passar uma ideia de super-homem como que se eu estou pregando para vocês e eu estou isento disso. Eu estou igualzinho a você. Quando eu cedo alguma coisa, é porque eu quero ceder. Porque eu podia ter fugido, eu podia ter escapado. Essa que é a verdade, gente. Essa que é a verdade. A crença de Paulo, eu posso mortificar a minha natureza chamada carne. E em quinto lugar, o apóstolo Paulo vai dizer mais uma coisa sobre o eu posso. Eu posso ser mais do que vencedor. Quando ele vai dizer lá em Romanos 8,37, mas por todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Aí vem uma pergunta, essa palavra não é uma palavra comum no mundo. O mundo conhece vencedor. Mas mais que vencedor, não é uma linguagem usual. Isso é uma linguagem usual do mundo bíblico, teológico. Então qual é a diferença para vencedor e mais do que vencedor? Eu te explico. Qual é a diferença de vencedor para mais que vencedor? Então vamos lá. Vencedores vencem com treinamento, esforço, aplicação e determinação. Mais que vencedores vencem com o sobrenatural, a fé. Preste atenção. Vencedores só vencem quando ganham. Mais que vencedores, até quando são derrotados, vencem. Vou pegar um pouquinho de 2 versículos antes do 37, que é o 35. Vê se isso é vitória ou derrota. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti fomos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelha para o matadouro, mas por todas essas coisas, somos mais do que vencedores. Mais que vencedor, até quando é derrotado, vence. Vencedores vencem coisas transitórias, mais que vencedores eternas. Vencedores ganham medalhas,
ganham prêmios, mais que vencedores, a coroa da vida. Vencedores cruzam a linha de chegada, mais que vencedores cruzam os céus. Vencedores ganham bens, mais que vencedores, a vida eterna. Vencedores são reconhecidos pelos homens, mais que vencedores são reconhecidos por Deus. Você é mais do que vencedor, oh aleluia! Eu posso ser mais do que vencedor. A fé do apóstolo Paulo levava ele a uma segunda atitude. É possível. A primeira é eu posso. A segunda é possível. É possível. É possível eu trabalhar acima do normal para o meu próprio sustento. Essa era a fé de Paulo. O que ele diz em 1 Tessalonicenses 2,9? Bem vos lembrais do meu trabalho e fadiga. Trabalhei noite e dia para não ser pesado a ninguém, ainda no seu evangelho. Olha lá, ele trabalhou acima do normal. Ele trabalhou acima do normal. Deixa eu falar uma coisa para vocês, com todo respeito, para vocês entenderem uma coisa. No Brasil, esse sindicalismo de araque esquerdopata quer que você trabalhe menos para ganhar mais. Na China, você trabalha mais para manter o emprego. Nos Estados Unidos, você trabalha mais para ganhar mais. O Brasil não. Eu queria entender o que é repouso remunerado. Eu não conheço isso. Repouso de vagabundo, repouso remunerado. Você não trabalha e ganha. Na América, depois de um tempo, você quer tirar férias de 10 dias, 15 dias no trabalho? Ok, fica sem receber. Pode sair de férias. E todo mundo quer ir para lá, quer atravessar a nado, quer chegar escondido no porão do navio, quer atravessar a fronteira do México, e lá é ruim. Mas lá pobre vive igual a classe média aqui. Se trabalha muito, mas com o que ganha, tem como viver, tem como comer, tem como morar com dignidade. Então, meu irmão, eu quero saber que nação vence sem produtividade. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, eu trabalhei noite e dia, não foi só dia não. E vocês sabem do meu trabalho e fadiga, não foi muito esforço. Muito esforço, é o que ele está falando. É possível, aqui está a crença de Paulo, é possível eu sobreviver sem depender de ninguém. É o que ele está dizendo nesse texto que eu acabei de ler. Bem vos lembrais do meu trabalho e fatiga. Trabalhei noite e dia, para não ser pesado a ninguém. É possível eu botar para quebrar, para sobreviver. A fé de Paulo diz uma outra coisa. É possível eu viver sem ser sanguessuga, só querendo tomar dos outros. Só querendo tomar dos outros. O apóstolo Paulo fala em 2 Tessalonicenses 3,8: nem de graça comemos pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia para não ser pesado a ninguém. Nem de graça. Rapaz, tem um pessoal, sabe, que acha que o outro é melhor de vida, você tem que dar. E ainda mais em família. Se você for melhor de vida, você é obrigado a dar, sabe? Deixa eu dizer uma coisa, meu irmão. Quem tem o poder da decisão de dar ou não dar. E quem pede, só tem o poder de esperar. Não tem o poder da exigência. Você pediu? Se ele quiser dar, glória a Deus. Se não quiser dar, o quê? Não, pai, por que não deu? Poxa, você tem, né? Você podia me arrumar esse dinheiro. Aqui o irmão é fiel, dá dízimo, é fiel a Deus. O outro é vagabundo, é enrolão, não dá dízimo, não vem para a igreja e quer botar um canudo aqui no teu sangue. Meu irmão, olha Paulo, é possível viver sem ser sanguessuga.
Eu não comi de graça pão de homem nenhum. E eu acho tão interessante que as pessoas vêm pedir, e quando pede dinheiro, mas nunca na frente vem oferecer. Irmão, eu estou disposto a fazer qualquer coisa, qualquer trabalho que você quiser. Lavar louça, lavar carro, lavar calçada, limpar, porque eu estou precisando de um dinheiro. Não. Não tem essa palavra antes, não. Irmãos, eu estou precisando, o senhor sabe que eu estou precisando, a coisa está feia, bababi, bababá. Mas para oferecer trabalho? Trabalhar? Não. Não. Claro que tem necessidades. Lógico que tem necessidade. Mas o que você oferece? O que você oferece? Para pensar, meu irmão. Eu estou fazendo você pensar. O apóstolo Paulo, a fé dele diz assim: é possível trabalhar muito, é possível trabalhar muito e servir a Deus. Bem vos lembrais do meu trabalho e fadiga, trabalhei noite e dia, para não ser pesado a ninguém, e ainda vos anunciei o Evangelho. Negócio de que trabalhar muito, não tem tempo para as coisas de Deus, é conversa para boi dormir. Deus não é boi. Gostaria de informar. A fé de Paulo também diz uma coisa que está lá em Tito 2,11, que é possível, né? A graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando, né, às impiedades dos homens e às cobiças mundanas, aí olha só o que ele vai dizer: vivamos neste presente século de maneira sensata, justa e piedosa. A fé de Paulo diz: é possível viver de maneira sensata, justa e piedosa. O que é que você está comprando coisa que você não pode? O que é que você está morando no bairro que você não pode morar? Vai morar em Lodebar, meu irmão. Vai morar onde você pode pagar. Que conversa é essa? O que é que você está andando com um carro e não pode pagar essa prestação? Seja sensato. Viva como você pode. Ensina para a tua família e para os teus filhos. É possível viver de maneira sensata. Eu posso? Faço. Não posso? Não faço. Posso passear? Passeio. Não posso passear? Não passeio. Posso ir para fora? Vou. Não posso? Vou para a praia de Grumari. Viver de maneira sensata, de maneira justa, correta. Não queira aquilo que não é para você, não queira aquilo que você não tem direito, porque outro conseguiu na justiça, que o justo juiz está olhando para você. E de maneira piedosa, liberal, sabe? Ajudar o outro. Deixa eu te contar alguma coisa, cada um é cada um, irmão. Cada um é cada um. Cada um tem um, mas eu vou chegar para você entender. Eu estou falando o que eu faço. E eu aprendi. Eu vi outros homens falarem sobre isso e incorporei na minha vida. Quando eu vou botar gasolina no meu carro, e que eu vou botar valor exato, isso é, R$200, né? Aí, quando eu vou botar R$200, R$150, valor correto, valor inteiro que eu estou dizendo que eu quero. Põe 200 aí. Eu não ponho 200. Eu falo para o frentista, põe 190. Talvez você bote R$50 de gasolina no seu carro, você pode dizer para o frentista, põe 48. Aí o camarada vem, né? Eu dou R$200 e digo para ele, fique com troco para abençoar você, mas deixa eu te dar uma palavra. Deus tem um plano para a tua vida. Você já foi na igreja? Entregue sua vida a Jesus. Ontem mesmo eu fui botar gasolina no meu carro, aí parei num posto e falei para o cara, enche o tanque. Aí ele encheu o tanque, você não sabe o valor que vem, porque vem quebrado. E aí, para chegar num dinheiro redondo, o que eu desse a ele, ele ia ter que me devolver R$14, sei lá, 80 centavos, um negócio desse. Aí ele veio, eu dei o dinheiro, eu falei, fique com troco. Agora, isso aí não é tudo.
Eu quero dizer para você que você precisa entregar a sua vida a Cristo. Ele falou, pastor, eu estou afastado da igreja. Eu falei, Eu falei, então, meu filho, eu podia botar gasolina nos 5 postos aqui que tem nessa avenida. Se eu parei aqui é porque Deus te ama e tem um propósito para a tua vida. Muitas vezes, 11 horas da noite, você acha que um garoto ou um homem vendendo bala num sinal 11 horas da noite é vagabundo? Não é trabalhador? 11 horas da noite? É porque não precisa. Aí muitas vezes, já viu, bota bala no retrovisor dos carros, bala, amendoim, jujuba, 2 contos. Aí muitas vezes eu pego 5 R$5, abro o vidro e digo, me dá aqui um, fica com troco. Agora vai para a igreja, porque você é trabalhador, você está dando uma demonstração, Deus tem coisas para você. Aí, um dia foi um garoto, 11h30 da noite, um rapazinho, correndo igual um zureta, para lá e para cá. Aí eu peguei 5 prata, era um amendoim, 2 amendoim, 2 pratas. Eu falei, meu filho, você é trabalhador, mas tem um propósito da sua vida. Pastor Silas Malafaia? Eu falei, vá para a igreja. Eu conheço a igreja, mas fique lá. Outro tempo, uma vez eu como é que é chamada aquela avenida, meu Deus? Eu falei até hoje o nome dela de manhã. A Abelardo Bueno. Chovendo, uma mulher de uns 30 e poucos anos, e eu olhei mais na frente e tinha 2 moleques no canteiro, enrolado por uma colcha, porque estava chovendo, e a mulher correndo para lá e para cá, correndo para lá e para cá. Eu falei, uma mulher dessa não está aqui à toa. Não está com a criança no colo para mendigar. Está botando amendoim em bala no retrovisor dos carros. Eu vi aquilo, peguei 50 pau. Abri o vidro e falei, ei, chega aqui. Por causa do tempo. Eu falei, toma, vai para a igreja, vai para Jesus, que Deus vai honrar você, para você cuidar dessa velha. Aí começou a chorar. Você pode, um ato seu. Talvez o seu não possa dar 10 reais, nem 5, mas pode dar 50 centavos. Pode botar 50 prata de gasolina e deixar 2 contos. E botar 48. Sabe, meu irmão, generosidade é uma manifestação de uma pessoa piedosa. Como é que você é? Nada, criança, não vou dar nada, não sei o quê. Pum, não quero saber nada. Não dá porcaria nenhuma, não dou para ninguém, não dou nada. Isso tem 2 lados da moeda. Num país cheio de carência, cheio de coisa, para quem está dando? Tem uma mulher lá, sentada, e com 4 moleques vendendo bala, não leva 1. Porque eu sei que ela está explorando as crianças. Mas está correndo atrás, eu olho, eu verifico. Eu sou expert em comprar bala. Amendoim e jujuba em sinal. Eu sou expert nesse negócio, meu irmão. Eu sou expert. E largo uma palavra em cima. E você pode fazer tanta coisa que você nem imagina, você nem sabe. É possível você viver de maneira sensata, justa e piedosa. A nossa fé tem que nos levar para isso. Em terceiro lugar, essa fé de Paulo a fé de Paulo levava ele para uma outra atitude. Vou tentar. Se não der certo, se falhar, eu vou tentar outra vez. Olha Paulo, vou te mostrar isso. Em Atos, capítulo 14, versículo 19, Paulo é apedrejado na cidade de Listra e jogado para fora, dado como morto. Quando os discípulos o rodeiam, ele fica de pé, limpa a cara do machucado e do sangue. Versículo 20. Entra de novo na cidade de Listra. Se é outro, isso é um sinal de Deus. Demônio. Satanás está furioso. Deus está me mandando ir para outro lugar. Está vendo? Olha, isso aqui é sinal de Deus. Paulo entrou lá a segunda vez. Capítulo 16, versículo 1 de Atos. Paulo entra de novo em Listra. Terceira vez. Atos 18, 23. Diz que Paulo passa sucessivamente pela província da Galácia para edificar a fé dos irmãos. Listra pertence à província da Galácia. Paulo entrou lá várias vezes. Imagina se Paulo tivesse desistido porque tomou pedrada a primeira vez.
Essa era a fé de Paulo. Não deu? Vou tentar outra vez. Não vou me entregar, não. Não vou me desistir, não. A fé de Paulo diz, é possível. O que ele escreve em Romanos capítulo 12, versículo 18. Ele diz, se for possível, tende paz com todos. O que Paulo está dizendo? Se depender de mim, eu promovo a paz. Porque de vez em quando, você quer a paz, mas o outro lado tem guerra, no mínimo, e você vai ter que se defender. Mas se depender de você, você não promove guerra. É o que Paulo está dizendo. É possível eu promover a paz. Uma outra coisa que Paulo diz nessa fé de Paulo do é possível pregar o evangelho. O apóstolo Paulo lá em Atos, no capítulo 18, versículos 5 e 6, ele pregou para os judeus zombaram dele, ele sacudiu o pé. O sangue de vocês cai sobre a cabeça de vocês, eu vou para os gentios. Eu não disse que é possível você ganhar gente para Jesus, é possível pregar o evangelho. Se converter é uma decisão da pessoa, mas pregar o evangelho é possível para todo mundo. Tem gente que aceita e tem gente que rejeita. A fé de Paulo leva em quarto lugar para essa dimensão. A fé de Paulo. Eu posso, é possível, vou tentar. Que é essa segunda, eu falei é possível, não, esse segundo aqui esse terceiro aqui vou tentar promover a paz, vou tentar ganhar vidas para Jesus. Em quarto lugar, a fé de Paulo diz, Deus pode. A fé de Paulo diz, Deus pode. Deus pode. O que Deus pode? Deus pode me dar um escape quando eu não mais suportar e tiver saída. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 1, do versículo 8 ao 10, que quando ele chegou da Ásia, ele foi de tal forma agravado que da vida se desesperou, mas Deus lhe deu um escape. Deus pode te dar um escape de uma situação que você não suporta. Deus pode. O apóstolo Paulo, a sua fé, cria que Deus pode dar a ele a direção certa. Olha que coisa linda, Paulo em Atos 16, 6 em diante. Diz a Bíblia que Paulo, passando pela Frígia e pela Galácia, foram impedidos de pregar pelo Espírito Santo. E chegando a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito Santo proibiu. Então ele desceu a Troades, e de noite teve uma visão. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Ele mudou toda a direção. Ele estava indo para a Ásia, teve que ir para a Europa. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, Deus tem a direção certa. Então, meu irmão, muito cuidado. Eu vou para a América. Eu agora vou para Portugal. Não. Eu vou para São Paulo. Não. Eu vou para o Rio Grande do Sul. Meu irmão, é Deus que está te dirigindo? Você pode ir até para Lodebar. Você pode ir até para o deserto. Deus vai reverter, vai abrir um caminho, vai fazer cair maná, vai fazer água brotar da terra. Deus vai fazer. Agora, debaixo da direção de Deus. Deixa Deus dirigir a tua vida. Pergunte a Deus quando você for tomar uma atitude, uma decisão séria da tua vida. Não fica dando tiro para ver se acerta não, porque tu pode quebrar a cara. Deus pode te dar a direção certa. Pode ter certeza, meu irmão. 3. Deus pode nos dar a vitória que nem nós, nem ninguém pode nos dar. Olha o que diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 55 a 57. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória contra o inferno, contra a morte e contra o pecado, só Deus pode dar através de Cristo. Da morte a vida eterna, do inferno o céu, do pecado
o perdão e a salvação. Só Ele. É uma vitória que só Ele, Deus pode. Ninguém mais pode dar. Religião, pastor, padre, sei lá, ninguém pode te dar. A vitória sobre a morte, sobre o inferno e sobre o pecado, só Ele pode. Quarto lugar, pode prestar atenção o que eu vou te falar. Deus pode e vai fazer derrotar definitivamente Satanás da nossa vida. Deus pode e vai fazer. E olha como e onde Ele vai fazer. Um dia, meu irmão, esse chifrudo dos infernos que te perturba e me perturba, que de vez em quando envia um dardo inflamado, um laço, não consegue te pegar, mas pega alguém teu, né? Consegue te ferir, mas não consegue te destruir. Mas um dia ele vai ser derrotado definitivamente. O apóstolo Paulo fala em Romanos 16, 20: em breve, o Deus de paz esmagará a Satanás debaixo dos vossos pés. A vitória vai ser espetacular, meu irmão. Um dia, nunca mais ele vai poder te perturbar. Deus pode e vai fazer. Vai nos livrar da ira futura. É o que Paulo diz em 1 Tessalonicenses 1,10. Jesus Cristo que ressuscitou dos mortos e nos livra da ira futura, do inferno. Deus pode e faz. Ele está sempre disposto a atuar em nosso favor. Olha o que é que Paulo diz em Romanos 8,31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você está com medo de quê? Está com medo de ameaça de ímpio? Está com medo de ameaça de demônio? Está com medo de macumba? Botar teu nome na boca do sapo? Botar teu nome no meio da galinha preta na encruzilhada? Ô meu filho, está com medo de quê? Se Deus é por nós, quem será contra nós, meu irmão? O Deus todo-poderoso, grandioso, tremendo, que nunca perdeu uma batalha, esse Deus age em seu favor. Na verdade, meu irmão, a fé de Paulo diz assim para ele: Deus pode tudo. Deus pode tudo. Por que Paulo acreditava que Deus pode tudo? Eu estou citando Paulo o tempo inteiro. Eu estou citando o que ele escreve, o que ele vivia. Olha Paulo, em Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 15. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, principados, potestades, dominações, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por Ele. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é a primícia e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. E foi do agrado do Pai que nele habitasse toda a plenitude, isso é, todo o poder. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por Ele. Paulo está dizendo, olha, Ele pode tudo. Olha o que Paulo vai dizer em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 15, versículo 16. O qual a seu tempo aparecerá o bem-aventurado Deus e Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que só Ele possui a imortalidade e que habita na luz inacessível, o qual nem homem viu nem pode ver. A Ele a honra e o poder sempre eterno. Amém. Aleluia. Paulo crê num Deus poderosíssimo. Olha esse hino de adoração de Paulo em Romanos 16, 33. Ó a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão impenetráveis são os teus caminhos. Quem conheceu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem lhe deu primeiro para que depois lhe seja recompensado? Porque tudo é dele, por ele e para ele. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Oh, aleluia. Deus pode tudo. Deus pode abrir uma porta que ninguém pode abrir. Deus pode operar um milagre aqui essa noite e te curar dessa enfermidade maligna. Deus pode te dar uma sentença de vitória que você vai ver essa semana e que Ele está assinando no céu. Oh, aleluia. Abra a tua boca e exalte o Deus que tudo pode. Creia.
A fé tem que levar você a essas dimensões. Eu posso, é possível, vou tentar e Deus pode. Que assim seja, meu irmão. Que assim seja, que assim seja, que assim seja na sua vida, que assim seja na minha vida, em nome do Senhor Jesus. A igreja de pé, por favor.